Tá? Atos 13, verso 44 em diante. Diz assim, coloca no telão, por gentileza. Preste atenção na leitura desse texto. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade, diga toda a cidade, para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aquele o pó dos pés, partiram para Icônio. 52. Verso 52 tem? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Digam todos amém. Pai, fala conosco nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade dos Teus filhos, necessidade de cada um de nós, e que ela seja bálsamo para a nossa vida. Nos dá entendimento espiritual para aprender o que o Senhor deseja ensinar para nós nessa noite. Um coração atento, uma mente focada para Te ouvir. Fala conosco, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Gente, eu preguei essa mensagem exatamente nessa cidade, na Turquia, na Antioquia da Psídia. Tive o privilégio de visitar essa cidade nessa caravana que viajou comigo, nesta última viagem que eu e a pastora fizemos. E eu queria falar sobre o tema: não se deixe parar por nada. Paulo chega nessa cidade. Essa cidade era uma colônia militar romana, cidade importante da época, e Paulo chega ali para estabelecer a igreja cristã naquele lugar. E em Atos 13, Paulo chega num sábado e vai até a sinagoga para pregar para os judeus. E Paulo se saiu tão bem na pregação que os judeus gostaram da mensagem de Paulo e o convidaram para voltar no outro sábado. Só que a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo correu na cidade. E no outro sábado, diz a Bíblia, que toda a cidade se mobilizou para ouvir aquele pregador. Como o ministério de Paulo em uma semana cresceu muito, os mesmos judeus que se interessaram em ouvi-lo novamente se encheram de inveja contra Paulo e começaram a montar um sistema de oposição contra ele. Chamaram as pessoas mais importantes da cidade, chamaram também mulheres, diz a Bíblia, de posses, alguns religiosos, e se reuniram para resistir à presença de Paulo em Antioquia da Psídia. E ele simplesmente é expulso daquele lugar. Mas diz a Bíblia que ao ser expulso, ele se alegra por isso, sacode a poeira dos pés, segue em frente e vai até Icônio para também ali fazer a obra de Deus. Eu também tive a graça de conhecer Icônio.
Lá só tem uma igreja cristã, que é dedicada a Paulo, e atrás da igreja ainda tem uma casa que Paulo se hospedou com uma parte das paredes original da época de Paulo. Contei essa história porque essa história se repete sempre na vida de quem prospera, na vida de quem se destaca, na vida de quem conquista. E você precisa estar preparado para não se deixar ser parado por nada. Que quem deseja se destacar nessa vida, quem deseja avançar nessa vida, quem deseja alçar voos altos, você precisa estar preparado para não ser interrompido por oposições que subirão, se levantarão na sua vida. E esse é um texto que está recheado de lições para que você não pare por nada, porque tem muita gente que deixou de sonhar sonhos tão importantes que você tinha no seu coração e que hoje não tem mais. Alguém te parou, alguém foi oposição na sua vida, alguém tirou o teu ânimo e hoje você deixou de sonhar sonhos maravilhosos que você tinha. E essa história de Paulo e Barnabé aqui, ela é recheada de lições para que eu e você não sejamos parados por nada. Que se você não parar, a tua vitória já está preparada e você vai tomar posse em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu não me deixo parar por nada? Número 1, diga comigo assim: aprenda a suportar a inveja. Irmão, se ninguém inveja a sua vida, é porque a tua vida está devagar. Ninguém sente inveja de mim, então a tua vida está devagar. Diz o verso 45, que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Quem não suporta a inveja não realiza sonhos. Quem não suporta a inveja vai ser parado. O que é inveja? A inveja é um sentimento de tristeza que sentimos em relação à felicidade, o sucesso e as conquistas dos outros. Todas as vezes que você não se alegrar com o sucesso alheio, não faça de conta que não percebeu. Fale para Deus: Deus, eu não quero isso. A minha irmã me contou o testemunho, meu amigo me contou um testemunho de vitórias e eu não me alegrei porque eu me senti mal de vê-lo bem. E isso é terrível. Todos nós, pela nossa natureza humana, podemos de vez em quando vivenciar essa experiência da inveja dentro de nós. Agora, quando você for alvo de inveja, você precisa aprender algumas coisas. A primeira é que a inveja dos outros podem gerar obstáculos, críticas, boicotes, mas você precisa encarar isso de maneira com a fé, fortalecendo a sua confiança em Deus, porque senão você vai ser parado. Que a inveja tem essa capacidade de um levante contra a sua vida, e se você não tiver preparo espiritual, você não vai chegar onde você deseja. Enquanto você é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Quando está todo mundo chorando é muito fácil, mas quando alguém começa a ter êxito e conquistas, é difícil se alegrar. É por isso que muitas bênçãos na vida de algumas pessoas não chegam, porque Deus percebe a inveja no nosso coração. E a segunda coisa, use a inveja como fonte de inspiração para continuar crescendo. Eu estou com uma vontade de construir uma igreja 2 vezes maior do que essa aqui. Porque nada vai me parar, irmãos. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei a missão que eu tenho,
e não vai ser nenhuma oposição que vai parar essa igreja aqui. Essa igreja vai crescer como nunca cresceu, em nome de Jesus. Digam todos amém. Segundo lugar, se você não quer ser parado na sua caminhada, diga comigo por gentileza: aprenda a perseverar em meio à rejeição. Verso 50. Mas os judeus, olha só, instigaram as mulheres piedosas. Não tinha Instagram? Instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Irmãos, a rejeição é quando você é deixado de lado, não é aceito, mesmo dando o melhor de si. Você já deve ter tido essa experiência, de você se dar tanto por alguém, por um projeto, por uma causa, e mesmo assim ser rejeitado. Paulo chega ali, prega de uma maneira extraordinária, a cidade se move para ouvi-lo, e a partir desse crescimento, Paulo recebe uma rejeição absurda. Como é que eu venço isso? Aprenda uma coisa: rejeição faz parte do processo. Lembram de Davi? Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, e diz: olha, eu vim aqui ungir o próximo rei de Israel. Jessé chama os seus filhos guerreiros, apresenta para o profeta Samuel. O profeta olha e diz assim: você não tem outro filho não? Eu tenho, mas é um pastorzinho de ovelha que está lá no mato, fedendo. Mas olha, manda chamar esse menino, porque até agora Deus não falou comigo. Quando Davi é chamado pelo seu pai e entra na reunião com o profeta, Deus falou para Samuel: esse aí é o homem. A rejeição precisa ser encarado como parte do processo. Se você não estiver preparado para ser rejeitado, você não vai aguentar viver em vitória, porque as vitórias vão gerar rejeição na sua vida. Amigos seus, pessoas próximas suas, só estão próximos porque você está lascado. Te tratam bem, com carinho, você melhorou, pode esperar que serão esses que serão os instrumentos de rejeição da sua vida. E não vão gostar, não vão se alegrar com o seu sucesso. Mas aprenda isso: a rejeição faz parte do processo de quem não vai se deixar parar nessa vida. E se você entender isso, você vai longe. Diga amém, irmãos. E uma outra coisa sobre a rejeição é que ela vai exigir de você, diga comigo essa palavra, resiliência emocional. O que é isso? Porque a rejeição machuca, a rejeição fere, a rejeição suga nossas energias, a nossa vitalidade. Aí você vai precisar de resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de retomar o seu estado original, é se recompor, é levar um cruzado no queixo, mas não cair, se recompor. Que se não tivermos resiliência, o que tem de gente hoje nos guetos, nos cantos emocionais, porque não suportaram a rejeição. Talvez há pessoas entre nós rejeitadas até pelo pai, pela mãe, pelo irmão que você tinha tanto amor por ele, uma amizade que você se deu tanto, uma turma do seu colégio, da faculdade, que você achava que eram seus amigos. De repente você começa a perceber você sendo rejeitado. Aí você vai precisar de resiliência, força para retomar o estado original, não se deixar parar, não se deixar amedrontar, não se deixar recuar. Vá para frente, meu irmão. Deus tem vitória para a sua vida. Vá para frente. Deus tem vitória para a sua vida. Diga glória a Deus.
Terceiro lugar, como é, pastor, que eu não me deixo parar por nada? Ah, irmãos, que tem de gente que parou. Que existem, quantas pessoas existem que estão com sonhos nas gavetas, projetos lindos, esquecidos, porque não suportaram a inveja e não suportaram a rejeição. Terceiro lugar, quem não quer se deixar parar por nada, repita por gentileza, aprenda a manter a alegria em meio às adversidades. Atos 13:52. Os discípulos, Paulo e Barnabé, invejados e rejeitados, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, quando você estiver sendo rejeitado, invejado, ou você corre para os pés do Senhor, ou já era para ti. Porque é uma pancada muito forte. Imagina Paulo sendo expulso da cidade de Antioquia, pregando o evangelho, fazendo tudo certo, obedecendo o chamado de Deus, e recebe em troca a rejeição, a perseguição, são expulsos, mas eles não perdem a alegria. Isso só é possível nos pés do Senhor. Que se a adversidade, se a rejeição, se a perseguição tirar a alegria do nosso coração, nós perdemos um grande tesouro, que se chama paz interior. E quando se perde a paz interior, o chão some, a força é sugada, a disposição de avançar é retirada, porque a oposição, a rejeição, a inveja tirou de nós a alegria. Para não perder a alegria, é necessário estar aos pés do Senhor. Porque é na presença de Deus que as coisas se encaixam. É na presença de Deus que Ele vai falar ao nosso coração. É na presença de Deus que você vai ser honrado por Ele. E eles aqui se alegram, mas era uma alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Não perca isso. Você pode estar vivendo hoje o seu pior momento na sua vida, enfrentando adversidades tremendas. Vá para os pés do Senhor, porque é lá que o jogo se encaixa, as peças se encaixam. É lá na presença dele que você não perde a fé, não perde a esperança, não perde a alegria e não perde a sua paz, que só Jesus pode dar. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Fortaleça a sua intimidade com Deus, porque é nessa intimidade, é no aproximar de Deus, que a gente se livra de se contaminar da maldade alheia. Não deixe o seu coração azedar. Não permita que o seu coração se torne igual àquele que lhe faz mal. Nós somos o povo de Deus, o povo mais feliz dessa terra. Então suporte tudo isso e não perca a sua alegria. E não perdendo a alegria, ninguém vai te parar. Digam todos amém. Em quarto lugar e último, repitam por gentileza, a importância de sacudir o pó e seguir em frente. Diz o verso 51, eles estão alegres e sacudiram o pó dos pés e seguiram cumprindo a sua missão para Icônio. Digam todos amém. O que significa sacudir o pó? É liberte-se do passado, amém, irmãos?
Liberte-se do passado, não fica querendo tocar a sua vida, realizar os próximos sonhos apegado ao seu passado, ou passado de derrotas, ou passado de vitórias. Que o de derrotas, isso pode simplesmente achatar o seu ânimo, e o passado de vitórias pode acomodar você. Eu não aguento mais falar que o Paysandu venceu o Boca Juniors há mais de 40 anos atrás. Eu quero falar agora. Eu quero ter vitórias novas. Aí o Remo diz, não, 33 vezes nós ganhamos de vocês. Isso é do passado, irmão. Então, as vitórias do passado, se vocês não lidarem bem com elas, elas vão acomodar você. É o famoso tá bom. Diga comigo, bom é o maior inimigo do melhor. Essa igreja cresceu e não vai parar de crescer, porque a gente não se acostuma com o bom. Nós queremos só o melhor para Deus aqui. Amém, meus irmãos? O melhor para Deus aqui. Leve isso para a sua vida. Sacudir o pó é se libertar do passado para avançar no próximo propósito da sua vida. Chegar no próximo nível. Como tem gente acomodada, o meu sonho era comprar um celular. Comprou, glória a Deus, vai trabalhar, vai estudar, vai adiante. E compra uma bicicleta, uma moto, um carro. Vai em frente. Eu já tenho o 2º grau, vai estudar para a faculdade. Eu já tenho a faculdade, vou me aprimorar mais. Se não sacudir o pó do passado, você não chega longe. Você não vai longe. Olhe para frente. Tem novos sonhos que Deus quer realizar na sua vida. Olhe adiante, Deus tem coisas novas para você. Paulo é invejado, rejeitado, perseguido, expulso. Sacode o pó, se eu fiz a missão aqui, vou para frente. Paulo tinha um olhar para o futuro. Paulo tinha um olhar para frente. Segundo lugar, sacudir o pó é não fique preso ao que não deu certo, ou preso às portas que se fecharam. Irmãos, se você não quer se deixar parar por nada, resolva isso. Tem muita gente que não tem mais fé, não tem mais ânimo, porque fez algo que não deu certo, e essa derrota acabou com ele. Acabou com o ânimo, com a disposição de enfrentar, com a disposição de vencer, que a derrota foi tão acachapante, tão dolorosa, que neutralizou todas as forças do ser humano de querer lutar por mais algo nessa vida. Eu me lembro que nós, quando começamos a sonhar com essa igreja, nós celebramos sempre as vitórias, mas nunca paramos, estacionamos nas vitórias que Deus nos deu. Porque Deus é um Deus de novos começos, irmão. Deus é um Deus de novos começos. Eu creio profundamente nisso. E Deus vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Digam glória a Deus e aplaudam o Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus um final de ano muito abençoado para todos vocês. Quero declarar sobre a sua vida bênçãos que ainda não chegaram, vão chegar em nome de Jesus. Quero declarar sobre você que projetos engavetados Deus vai tirar da gaveta e vai te abençoar em nome de Jesus. Agora diga para quem está perto de você, você está preparado para isso, cara? Diga comigo assim: cuidado com a cobra. Um dia, vou encerrar aqui. Um dia um vagalume, todo bonitinho, brilhante, voava tranquilamente pela floresta. De repente ele percebeu que uma cobra estava perseguindo ele. Ele, muito esperto, voava cada vez mais rápido
e conseguia se livrar da cobra. Mas depois de muito esforço, o vagalume começou a se cansar. E a cobra encurralou o vagalume e disse: agora eu te peguei, miserável. E quando ela enquadrou o vagalume, e ele percebeu que não havia mais possibilidade de fuga, ele falou com a cobra e disse: dona Jararaca, antes da senhora me comer, eu posso lhe fazer algumas perguntas? Aí a cobra disse: olha, eu não costumo abrir essas concessões, mas eu vou abrir, pode perguntar. Aí o vagalume perguntou: dona cobra, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Disse: não, eu não como vagalume. Eu lhe fiz algum mal? Não. Aí ele faz a terceira pergunta: então por que a senhora quer me comer? E ela responde: é porque eu não suporto ver você brilhar. Então você tem que estar preparado para isso, que as cobras aparecerão na nossa vida, mas ela só não sabe de uma coisa, que a luz que nós carregamos vem do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor bem forte, fique em pé e aplauda o Senhor com alegria.